Pessoal, continuando a falar sobre o nosso artigo 5º, eu quero falar agora sobre esse inciso aqui que tem amarelinho. Lembrando, dá uma olhadinha nas cores, né? Tudo que tem verde responde a 100 questões de prova, o que tem amarelo a 200 questões de prova. Façam as questões página a página. Pessoal, é inviolável a liberdade de consciência, de crença. Como assim? O Brasil é um país laico. Ele tem uma posição neutra no campo religioso. Você pode acreditar em Deus, você pode acreditar na Igreja Católica, na Igreja Batista, na Igreja Espírita. Você pode ter a sua religião que você desejar. Além disso, gente, é o que? Assegurada prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação. Como assim locais de internação, prof? Gente, os presídios são locais de internação nos quais os presos terão sim acesso à assistência religiosa. Além disso, gente, ninguém será privado dos seus direitos em razão das suas convicções religiosas, filosóficas, políticas, salvo se invocar essa crença e não cumprir a prestação alternativa definida em lei. Como assim? Digamos que a lei estipulou algo, determinou algo que vai contra a sua crença, contra a sua religião. Você fala, eu não posso cumprir isso, porque isso vai contra a minha religião. A lei, então, vai estabelecer uma prestação alternativa. Agora, se você não cumprir a prestação alternativa, aí você pode ser privado dos seus direitos políticos. Então, peraí, prof. A lei fez uma determinação que vai contra a minha crença. Eu posso me negar a cumprir aquela obrigação? Posso. Só que aí você vai ter que o quê? Cumprir uma obrigação alternativa. Prof, nem a obrigação alternativa eu vou cumprir. Aí, então, você vai ter os seus direitos políticos suspensos. Então, você perde acesso a esses direitos em razão do fato de que você não cumpriu nem a determinação inicial da lei, em razão da sua crença, mas também não cumpriu a determinação alternativa. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. Júlio está prestes a completar sua maioridade segundo a Constituição. Júlio está prestes a completar a maioridade e deverá se alistar no serviço militar. Mas a sua religião não permite o envolvimento em atividades militares, pois entende que as ações do Exército não estão de acordo com os ensinamentos da sua crença. Nesse caso, com a liberdade da crença é um direito constitucional, obrigar o jovem a praticar algo contra a sua fé viola os seus direitos fundamentais. Logo, ele poderá usufruir do que a gente chama de escusa de consciência. Não vou cumprir essa obrigação e vou cumprir, então, uma prestação alternativa, por exemplo, na administração do hospital militar. Aí tem que cumprir essa prestação alternativa. Se não cumprir a prestação alternativa, você terá os seus direitos políticos suspensos. Além disso, gente, é livre o exercício de uma atividade artística, científica, atividade de comunicação. Como assim? Não existe no Brasil a censura prévia. Ninguém aqui está me censurando, analisando se eu posso ou não posso publicar esse conteúdo. Não existe essa censura prévia. Mas, gente, essa liberdade ela não é absoluta. Claro que não. Se você, por exemplo, está aí se preparando e realizando um grande espetáculo de teatro, só que esse espetáculo tem cenas de nudez, de violência, poxa, não é qualquer pessoa que pode assistir esse teatro, uma criança não pode assistir. Por isso que existe a classificação indicativa. Ou seja, você tem liberdade de comunicação, liberdade artística, mas essa liberdade encontra algumas limitações. O estabelecimento de uma classificação indicativa é, por exemplo, uma limitação. Além disso, gente, são invioláveis a intimidade, a vida privada. Esse também é um direito da Constituição. Você tem direito à sua intimidade, à sua vida privada não ser violada. Inclusive, você tem direito de não ser invadido no seu espaço. Dá uma olhadinha nesse exemplo. João, eletricista, teve sua foto utilizada em publicidade em uma grande empresa de jornalismo, a foto dele, que publicou por várias vezes em revista com grande circulação nacional sem o seu consentimento. A fotografia retratava uma situação em que o João claramente estava envolvido numa briga, em um comício político, o que acabou provocando a sua demissão e gerando um forte constrangimento nas suas relações pessoais. Nesse caso, ele pode pleitear o quê? Uma indenização pelos danos materiais, ele perdeu o emprego, sofridos em razão da perda do seu emprego, bem como pelos danos morais decorrentes do constrangimento ao qual ele foi submetido. Haja vista que ele tem o quê? Direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. Próximo direito, pessoal. A casa é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar na sua casa sem o seu consentimento.
Salvo em caso de flagrante delito, você está sofrendo um crime, está sendo vítima de um crime. Desastre, está acontecendo uma enchente, um desastre, para alguém quer te salvar. Para prestar socorro, você precisa socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Esse artigo, ele despenca nas provas de concurso. Está em vermelhinho porque ele responde a mais de 300 questões de prova. Tá bom, prof, eu tenho que decorar isso? Tenho que decorar. Inclusive, é considerado casa qualquer compartimento, né, que é privado, que é restrito ao público, no qual você exerce a sua profissão, por exemplo, o seu escritório. Aquela área que é restrita ao público geral, na qual você está ali trabalhando, na qual você está ali morando, essa área é inviolável, salvo nessas situações. Desastre, para prestar socorro, e durante o dia, mediante o que, gente? Determinação judicial, durante o dia. Além disso, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, gente, a inviolabilidade das comunicações, dessas mensagens, não é absoluta. É permitida a colocação de escuta, para escutar tudo que a pessoa está falando? Sim, mediante o quê? Ordem judicial, com a finalidade de investigação criminal ou processual penal. Professor, e quando uma das partes que está falando no telefone está gravando, isso é ilegal? Não, isso não é ilegal. Você pode sim gravar a conversa que você está tendo com uma outra pessoa.